Estar aqui nesse lugar é lugar de tremer e temer. Aqui passam homens, mulheres maravilhosos, cheios da unção do Senhor, e eu tenho orado, orei muito ao Senhor, que me permitisse usar disso aqui e honrar o nome dele neste lugar. Hoje eu vou apresentar para vocês uma outra mulher de atitude da Bíblia. Nós temos falado que as nossas mulheres precisam ter atitude. E muitas vezes nós confundimos a atitude com uma maneira, um trejeito, uma forma de agir. A atitude é muito mais do que isso. E nós vamos, então, ver como Deus pode usar tanto uma mulher quanto um homem, né? Temos homens aqui, quando nós nos deixamos usar. Quando nós permitimos que Ele nos use da forma que Ele quer. Não da maneira que eu quero. Não do jeito que eu peço. Mas quando eu permito que o Senhor use como Ele quer. Porque Ele vê tudo. Ele não tem tempo. Ele não tem presente. Ele não tem passado. Ele não tem futuro. Ele anda no tempo livremente. E Ele olha de cima e vê o meu início e vê o meu fim. Vê o dia em que eu fui gerado no ventre da minha mãe. E vê o dia em que Ele vai me chamar. Então esta liberdade que Ele tem no tempo, é da minha parte ser inteligente, quando eu permito que Ele tenha o controle de tudo. Porque eu sei que Ele vai dar para mim o melhor que Ele tem. E às vezes esse melhor não está desenhado da forma que eu gostaria que estivesse. Não está do jeitinho que eu queria que fosse, não vai pelo caminho que eu achava que devia ir. E nós vamos então estudar hoje uma mulher da Bíblia, que teria tudo para ser improvável, teria todas as desculpas para não dar certo, e ela deu certo porque ela confiou nesse Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Esther, e vamos deixar esse livro aberto até o fim. Muito bem. Eu vou orar outra vez. Senhor Deus e Pai, nós te somos gratos, Senhor Deus, porque nós chegamos até aqui. E viemos aqui, Senhor Deus, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós viemos aqui, ó Pai, porque cremos que Tu nos trazes para lugar, para nosso crescimento, para a alimentação do nosso espírito. Que Tu nos trazes aqui porque Tu queres falar ao nosso coração. Por isso nós te agradecemos. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor encontre liberdade nos nossos corações e na nossa mente, para atuar e falar. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos abrir, eu vou contar uma história. E eu necessariamente precisei, porque eu gosto muito de falar. Eu sou professora, eu adoro falar. Então, eu escrevi bonitinho, assim, certinho, que é para não sair da linha e não passar do tempo. Tá bom? Então, quando vocês me virem ler, porque eu estou voltando, senão eu saio. Tá bom assim? Eu digo que eu não sou uma pregadora, eu sou uma professora. E eu vou conversar com vocês sobre o livro de Esther. Combinado assim? Nós vamos conversar e nós vamos trabalhar juntos, nós vamos andar juntos. E eu vou dar uma sugestão. É uma sugestão que diz que o bom julgador por si julga o outro. E eu julgando por mim mesmo, vamos tirar o total som do nosso celular? Porque eu sei que quando ele dá aquela trepidadazinha, a curiosidade quer saber quem é. Não é isso? Então vamos tirar o total silêncio e vamos evitar de tirar o nosso olhar da palavra de Deus. Não é de mim, não. Da palavra. Tá bom assim? Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Esther. E o Juninho vai me ajudar, eu não sei quem é que está aí, é ele mesmo? Juninho mesmo está me ajudando. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Esther e vamos começar a história. E nós vamos contar primeiro a história, para nós entendermos quem é essa pessoa. Quem é Esther? O que ela fez? O que aconteceu com ela? Para a gente entender aonde que ela é apresentada como uma mulher de atitude. Tá bom? Então, vamos lá. Esther 1, de 1 a 5.
vai estar aparecendo ali. Então, eu vou pedir a vocês que leiam comigo, tá certo? Porque aí fica todo mundo lendo igualzinho, ninguém lê na sua Bíblia. Combinado assim? Então, vamos ler? Então, vamos começar. Pode começar. Foi... Naquela época... E no terceiro ano do seu reinado... Terminados... Muito bem, o que nós vimos aí? Que o rei Xerxes resolve, ele era muito poderoso e era muito vaidoso. Então, no terceiro ano do seu reinado, ele resolve dar uma festa. Durou 6 meses a festa dele. Para dar uma festa, dá um trabalho, né? Ele fez 6 meses de festa. E diz a Bíblia que depois de 6 meses, ele deu 6 dias de festa para o povo. Com direito, sem limite de comida e sem limite de bebida. E ele, então, depois que ele continuou fazendo essa festa, ele já chegou a um estágio, que ele já estava meio para lá. Imagina 180 dias de festa e mais 6 dias bebendo e comendo. Faltava alguma coisa. A rainha Vasti, que era a rainha deste rei, neste mesmo período, ela estava dando uma festa para as mulheres no palácio. Então, depois que o rei estava bem alegre, ele disse assim: falta eu mostrar a minha rainha. Porque a minha rainha, segundo a Bíblia, era uma mulher formosa, uma mulher bonita. Ela era de uma beleza admirável. E ele então manda chamar os eunucos e digam: conduzam Vasti ao palácio, mas que ela venha com traje real e que ela tenha coroa na cabeça. Porque ele queria de verdade era mostrar a rainha. Mas o que a rainha fez? Não quis ir. Eu não sei se ela não foi porque ela estava muito ocupada ou se ela não foi porque ela não queria ser exibida daquela forma. A verdade é que ela não foi. Então, ele ficou com muita raiva, porque ele foi desprezado na frente dos empregados dele e na frente dos outros reis. Acabou a festa, terminou os festejos, ele chama os homens da lei e pergunta: dentro da lei, o que nós podemos fazer com Vasti? Porque se eu deixar Vasti do jeito que ela fez, impune, isso vai virar moda. As mulheres vão achar que podem desrespeitar o seu marido em público. Então, os homens da lei disseram para ele: é simples, você vai fazer um edito, vai fazer uma lei que vai destituir a Vasti da sua posição. Ela vai deixar de ser rainha e nunca mais poderá chegar à sua presença. E sugeriu a ele também que ele escolhesse no meio do povo mulheres virgens bonitas para o harém real, onde ele escolheria uma rainha. Agora vamos ver em Esther 2, 5, 8, como é que foi essa escolha. Vamos lá. Ora, na cidadela de Suzã, havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita.
e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susã e colocadas sob cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. Nós vimos então que Mardoqueu cria Esther como sua filha, embora fosse primo dela. Quando saiu e ela foi levada, ela foi colocada sobre a custódia de Hegai. Conta a história que Esther chamou a atenção deste homem. Ela chamou a atenção dele não só pela sua beleza, mas pela sua forma de ser, de agir, de se comportar. Todas as moças que foram recolhidas eram moças bonitas, mas alguma coisa em Esther chamou a atenção do eunuco. E ele então decidiu, sozinho, dar tratamento especial a Esther. E diz a Bíblia que o tratamento era de beleza e de alimentação, porque ele já sabia do que o rei gostava. E ele então começou, de verdade aqui, preparar Esther para ser rainha. Depois que ele separou aquelas mulheres, ele pegou mais, junto com a Esther, mais 6 e colocou no lugar especial do harém, onde ele pudesse dar uma atenção especial àquelas moças. E Esther 2, de 10 a 11, vai nos contar um pouquinho mais dessa história. Vamos lá, lê lá. Esther. Gente, vocês estão desanimados. Vamos ler com vontade? Vamos lá? 1, 2, 3, já. Esther. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro, perto do palácio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Ele já estava no palácio, ele já havia sido trazido para trabalhar no palácio. E então ele tinha condições de ficar ali tomando conta da Esther, sem ninguém saber que ele estava tomando conta dela. Porque a Esther não declarou que ela era prima dele, muito menos filha dele. Ela não declarou. Ele também não declarou, mas ele ficava prestando atenção em Esther, porque Esther, para ele, era uma filha. E diz a palavra em Esther 2, 10 a 11, podem acompanhar. Mardoqueu diariamente buscava informações sobre Esther. Antes de qualquer moça ser apresentada ao rei, passava por um tratamento de beleza de 12 meses. Vocês sabem o que é isso? 1 ano de preparo. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfume cosmético. Que coisa, quem não quer um tratamento desse? Ninguém? Eu quero. 6 meses. Só tomando banho de perfume e óleo de mirra. E depois 6 meses só de tratamento de beleza. Depois que elas tinham esse tratamento, elas eram levadas uma a uma ao palácio do rei. E aí o rei recebia elas pela manhã, pela tarde, e elas voltavam no dia seguinte de manhã, onde ficavam separadas e só voltariam à presença do rei se ele se agradasse dela e a chamasse. Esther 2, 15 e 17 nos conta como foi a chegada de Esther ao rei. Vamos lá. Quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha do seu tio Abiail, ela não pediu além daquilo que Hegai, o oficial responsável pelo harém, sugeriu. Por que ela não pediu além? As moças que iam até o palácio, elas tinham direito a pedir o que quisesse para levar do harém. As suas roupas, os seus cremes, as suas joias, o que elas quisessem, elas podiam pedir. Mas quando chegou na vez de Esther, ela não pediu nada. Ela obedeceu e observou o que o Hegai falaria para ela levar. O que ele disse para ela levar, ela levou. O que ele não disse, ela não levou. E Esther, então, agradava a todos que a viam.
todos que conheciam Ester gostavam dela. Ora, o rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que de qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vasti. Então, Ester chegou a ser rainha. Qual foi o esforço de Ester? Obedecer. Qual foi o esforço de Ester? Andar naquilo que está sendo proposto a ela. Depois a gente vai falar mais sobre isso. E aí, mesmo assim, Mardoqueu ficava sentado à porta do palácio e ali ele ouvia de tudo. Eu acho que Mardoqueu era porteiro. Eu acho. Porque todo o tempo ele está sentado na porta do palácio. E como as pessoas passavam por ele e ele não incomodava ninguém, ele devia estar trabalhando. Então, ele deve ser porteiro. Só sei que ele ficava lá. E todo porteiro sabe de tudo, não é isso? Não sabe de tudo? O porteiro sabe de tudo. Ele está ali, ele ouve tudo. E ele ouviu, então, uma conversa que no Ester 2:22 nos relata que ele descobriu um plano e contou à rainha que iam matar o rei. Ele contou para a rainha isso. E este ato de Mardoqueu foi registrado nos livros do palácio, nos documentos do palácio. Passado o tempo, passou o tempo, isso tudo aconteceu. Passado um tempo, o rei deu uma promoção a uma certa pessoa. Uma grande promoção. Ele seria o segundo homem do reino. Não foi Mardoqueu, não. Foi Ramã. E como tantas outras pessoas, e como muitas vezes nós, não sabemos receber um bom título, não sabemos receber uma boa promoção, não temos condições de receber uma posição de liderança, Ramã era uma pessoa assim. Quando ele chegou lá em cima, ele primeiro pediu ao rei que fizesse um edito nesse sentido, que todos se prostrassem diante dele. E diz Ester 3:2, diz o seguinte: todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Ramã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Ele ficou com muita raiva. Em vez disso, Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Ester 3:6 nos está contando isso. A vingança de Ramã foi fazer a cabeça do rei contra Mardoqueu, de uma forma que ele não queria mais que fosse só a morte de Mardoqueu. Ele queria que o rei assinasse um documento para exterminar não só Mardoqueu, mas todo o povo judeu. E como ele era o segundo homem do reino, ele era um homem de confiança, ele conseguiu isso. Ele conseguiu que o rei assinasse isso. Mardoqueu, como um bom porteiro, soube desse edito também. E quando ele soube, diz a Bíblia, que ele rasgou as suas vestes. E Ester 4, 7, 8 nos conta mais um pouco dessa história. Ester 4, 7, 8. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido para Ester. E quanto à prata, Ramã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu também, Mardoqueu para Ester, uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ester, quando descobre que o seu tio está desolado, ela pede informação. Vai lá, mandou alguém lá saber o que estava acontecendo. E ele então diz o que estava acontecendo e ainda manda o documento. E ele pede para ela que interceda. E ela responde a ele, Ester 4, 10, 11. E eu faço questão de ler para vocês. Ester 4, 10 e 11.
Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Instruiu a pessoa que trouxe a resposta para ela. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa que lhe poupe a vida. E não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Essa foi a resposta de Esther para ele. Eu não posso interceder pelo povo, porque tem mais de 30 dias que o rei não me chama à sua presença. E se eu chegar na presença dele, sem ser convidada, provavelmente eu vou morrer. Mas Mardoqueu também não poupou Esther. Em Esther 4, 10, 11, ele responde para ela. Então, ele o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Isso eu já li. Mandou-lhe dizer então Mardoqueu: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther pensou e também foi responder ao rei em Esther 4,16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Essa história que nós estamos contando mostra a atitude de Esther. E essa atitude de Esther livrou o povo judeu. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro e lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Esther então pede ao rei que Ramã venha a um banquete com ela. E ele pergunta, mas para quê? Ela disse, eu gostaria de ter um banquete com Ramã e com o rei. E ele então aceita. Nesse interim, o rei resolve ler os escritos. Ele perdeu o sono, resolve ler os escritos. E descobre que foi Mardoqueu que salvou ele, que denunciou as pessoas que estavam conspirando contra ele. Então, eles perguntam assim, quem está aí no pátio? E quem estava no pátio era Ramã. Então, ele pergunta para Ramã, o que você acha que deve fazer, o rei, para uma pessoa que fez tanta coisa boa para o rei, que honrou o rei? O que você acha que deve ser feito? Ah, Ramã respondeu, põe uma coroa de rei nele, põe um manto de rei nele, que ele se sente no cavalo do rei, e depois se diga em voz alta em todo o povoado, isso se faz àquele a quem o rei honra. Ao rei disse para ele, gostei da sugestão, gostei, vou fazer isso. Ramã, faça isso tudo com Mardoqueu. Vocês lembram que ele queria matar Mardoqueu? Lembra? Faça isso tudo com Mardoqueu. E você será a pessoa que vai conduzir o cavalo. E você será a pessoa que vai gritar em voz alta que isso se faz a quem o povo, o rei honra. Ramã ficou arrasado.
porque essa altura do acontecimento, Ramã já tinha feito perto da casa dele, já dava para ver do quarto dele. Diz a Bíblia que uma grande forca, bem alta, para enforcar Mardoqueu. Muito bem, ele vai para casa, conversa com a esposa diz, esse negócio não está ficando legal não, vai dar errado isso aí. Ele disse, não, mas amanhã eu vou ao banquete com Esther e vou a um banquete com o rei e isso vai ficar tudo resolvido. Quando ele termina de falar, diz a Bíblia em Esther 6,14, que os oficiais chegam e levam Ramã ao banquete. Chegando lá, o rei torna a perguntar para Esther, Esther, o que você quer? Se você me pedir até a metade do reino, eu te dou. Esther, então, conta ao rei que o povo dela estava condenado à morte e que ela, como judia, também seria morta. Porque Ramã tinha induzido ao rei a escrever um edito que se exterminasse todo o povo judeu daquele reinado. Quando ela contou isso para ele, o rei ficou muito agitado, muito agoniado. E diz a Bíblia que ele foi para o pátio. Eu com certeza fico imaginando que ele foi pensar, o que eu vou fazer? Só que quando ele está lá fora, agoniadinho, Ramã chega perto de Esther. E chega muito perto de Esther. E fala, eu acho que ele estava implorando pela vida dele. Porque ele já viu que não ia dar certo aquilo ali. Só que quando o rei vira, ele tem uma visão diferente. Sabe a história, aquela história pelo ângulo que você vê as coisas? Ele viu pelo ângulo que ele achou que ele estava assediando a rainha. O que aconteceu? Ele ficou muito irado. E ele então disse, o que eu faço com Ramã? E o criado do rei diz assim, olha, ele fez uma forca lá fora para Mardoqueu. E ele disse, então vá lá e enforca ele. Da forca que ele fez para Mardoqueu. Vocês sabem que tem um ditado assim, enforcado na sua própria forca, não tem um negócio assim? Eu acho que eles tiraram daqui esse ditado. Eu acho que saiu daqui. Porque ele foi enforcado na sua própria forca. A história termina com o povo sendo honrado. E vocês devem ler essa história, porque tem muito detalhe gostoso e legal nessa história. E que não dá tempo de a gente contar. O que eu queria dizer para vocês é que Esther era uma menina virgem que não tinha pai nem mãe. Seus pais morreram. Além disso, ela foi criada em terra estranha por um primo que, pelo que percebemos, era um primo distante dela. Por sua vez, Mardoqueu soube educar Esther dentro dos princípios do seu povo. Respeito e temor a Deus, dignidade e resiliência. O que é resiliência, Beth? Capacidade do indivíduo lidar com problemas, superar obstáculo ou resistir à pressão de situações. Ela foi criada desta forma. Mas, em contrapartida, Esther poderia aceitar essa criação ou não. Ela poderia querer viver da forma que foi instruída ou não. Não é verdade? Porque as coisas não acontecem por acaso na nossa vida. Nós temos que tomar atitude para que elas aconteçam. Ela poderia ter ficado revoltada e dizer essa célebre frase, para mim, nada dá certo. Ficou sem pai, ficou sem mãe, foi criada por outra pessoa que não era irmão, nem tio, nem avós. E ainda agora é tomada outra vez a sua vida para ser uma moça sem direito a escolher o seu marido. Ela não poderia dizer, para mim, nada dá certo. É uma série, uma lista de improváveis situações. É uma lista de improbabilidades, é uma lista de coisas negativas que ela poderia apresentar e que, se ela tivesse um comportamento distorcido, os psicólogos pegariam essa lista e desculpariam o seu comportamento porque ela foi tadinha. Tadinha. Ela teve muito problema na vida.
Esther, diz a palavra que Esther exalava o bom perfume do Senhor. Perfume esse que já existia antes dos tratamentos especiais. Onde ela passava, as pessoas gostavam dela, a sua beleza era além do exterior, vinha de dentro dela. Ela era bonita por dentro. Nós, às vezes, nos arrumamos por fora, mas como está a nossa beleza interior? Porque quando nós estamos bonita por dentro, um simples batonzinho dá jeito. Não é verdade? Mas como nós estamos feias por dentro, nós podemos dar um banho de loja, fica faltando alguma coisa. E Esther tinha beleza interior. Muitas vezes achamos que para ser uma mulher de atitude, temos que ser agressivas, temos que ser grosseiras. Nós queremos obter respeito com cara feia e imposições. Mas Esther nos ensina que ela obteve tudo isso com doçura e submissão e obediência. Vocês imaginem Esther chegando na presença do rei. E o rei dizendo para ela, pede Esther, até a metade do reino eu vou te dar. Era muita coisa que ele estava oferecendo para ela. Esther nos ensina que tudo que ela conquistou foi através da obediência, primeiro a Deus, pela sua maneira de ser. Depois aquele que a criou, com reconhecimento e gratidão. Porque assim como Mardoqueu vigiava Esther, Esther vigiava Mardoqueu. Um tomava conta do outro. Não foi porque ela chegou a ser rainha que ela esqueceu do porteiro. Ela lembrou quem Mardoqueu era na vida dela. Depois das suas lideranças. O eunuco era o líder dela no harém. Era ele que ia levá-la ao rei. E eu fico imaginando que se ela fosse uma pessoa rabugenta, malcriada, ela não teria conquistado o coração do eunuco. Ele não teria se empenhado para que ela fosse uma rainha. Observe, a primeira posição que Esther tomou foi escolher ser filha de Deus. As outras características vieram depois. A primeira atitude que nós precisamos tomar na nossa vida para ser mulheres de atitudes bem-sucedidas é reconhecer que sem Jesus eu não consigo. É reconhecer que Deus me ama, Deus quer me levar a lugares altos, mas que para isso eu preciso ir a Deus através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo um dia morreu por nós. E Ele quer que nós sejamos suas filhas através do sacrifício de Jesus. Hoje, meu primeiro convite para você, é se você não tomou a atitude ao lado do Senhor Jesus, se você não teve um encontro com Jesus, se você não entendeu o plano de salvação, que é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Se você não entendeu isso ainda, provavelmente as suas atitudes serão em vão. Porque sem Deus, nada nós podemos fazer, diz a palavra. Então, o primeiro convite que eu faço é: se você, hoje, quer tomar uma decisão, quer tomar o primeiro passo, quer dar o primeiro passo de atitude diante do Senhor, é dizendo: Senhor, eu quero Jesus na minha vida e eu quero que o Senhor tome conta de todas as áreas da minha vida. Eu quero que o Senhor faça da minha vida o que o Senhor quiser. E Ele vai dizer: então, filha, a primeira coisa que você tem que entender é que Jesus morreu por você e que Ele é o único que pode fazer ligação de você comigo. Então, a primeira pergunta que eu faço: existe alguém que ainda não tem
esse elo de ligação com o Senhor, que é feito através de Jesus Cristo na cruz, e quer hoje tomar essa decisão, essa atitude, quer tomar essa atitude, como um homem e uma mulher de atitude. Vamos abaixar nossas cabeças, porque às vezes as pessoas que estão do nosso lado nos inibem. Isso é uma decisão pessoal e intransferível, ninguém pode tomar pela gente. E se você quer tomar essa decisão ao lado do Senhor Jesus, levanta a sua mão. Mais alguém? Deus abençoe as irmãs. Mais alguém? Eu quero também convidar essas duas pessoas que levantaram a mão, que venham aqui na frente, que vão ali do lado com a Soraya, que a Soraya quer lhe entregar um livro, um presente muito gostoso. Agora eu tenho um segundo convite. O meu segundo convite é para você que pensa que tudo está perdido. Pensa na situação de Esther e imagina a sua situação. Ou então, pensa que está tudo muito difícil. Ou então, pensa que você precisa dar um passo à frente para que o Senhor tome conta da sua vida. Que até então você é dono e dona da sua vida. Até então quem manda na sua vida sou eu. Que ninguém tem nada a ver com a sua vida. E eu quero convidar você para confiar no Deus eterno nesse momento. E entregar a Ele a direção da sua vida, a direção da sua família, a direção dos seus negócios, a direção de tudo que precisa ser tomado decisões na vida. E precisa ser feito, e que você não sabe como vai fazer. Nesse momento, como um passo, como uma ação de atitude, você vem aqui no altar, porque nós vamos orar por você. Se você acha que tudo que para você está bom, fica aí. Mas se você acha que você pode se tornar uma Esther, uma mulher de atitude, que diz assim, eu vou. Se morrer, morri. Eu vou. E seja feita o que o Senhor mandar. Seja feito o que o rei mandar. E se você acha que você precisa de tomar uma atitude nessa direção, vem aqui na frente. Para que eu ore por você? Eu chamo não só as mulheres, não. Os homens que quiserem, sejam muito bem-vindos. Porque nós estamos aqui no altar do rei. Nós estamos chegando... E o rei já sinalizou com o cetro. O rei já abaixou o cetro dele e já derramou amor, já derramou misericórdia. Ele diz que ele vai estar aqui, ele vai estar neste momento com a gente. Ele diz que ele está ouvindo a nossa petição. E ele diz assim, olha só, se vocês confiarem, as promessas todas que estão naquele livro são de vocês. Ele não dá a metade, ele vai dar todas. Porque ele não é homem para mentir. E nem filho do homem ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. E nesse momento nós vamos colocar no altar do Senhor. Não abra mão, vocês que estão aqui na frente. Quando a gente entrega no altar alguma coisa, nós não levamos de volta. Quando nós saímos daqui, nós temos que sair daqui crendo que o Senhor tomou nas mãos dele o nosso problema. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não posso chegar no altar do Senhor, apresentar o meu problema e chegar ali no meio do corredor e dizer, eu tenho um grande problema. Você tem que pensar, eu tinha um grande problema e nesse momento eu coloquei no altar do rei. E aí eu deixo sobre ele todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Enquanto
O grupo vai cantar. Nós vamos orar, vocês vão fazer essa entrega pessoal e depois eu vou terminar orando. Nós não vamos fazer uma música longa, vamos fazer uma música mais curta, mas aí nós vamos fazer, depois nós vamos orar. E enquanto nós estamos fazendo isso, você tem a oportunidade de vir aqui na frente. Você não tem nenhum compromisso comigo. Compromisso é de você com o Senhor. Eu só sou instrumento nas mãos do Senhor. Quando Deus nos apresenta a história de Esther, Ele nos apresenta para mostrar que Ele é capaz de mudar qualquer situação que pareça impossível. Acredite, escuta essa música, preste atenção no que ele está falando. Escuta o que ele está se cantando. Pelo Senhor, é tudo pelo Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante do Teu altar, ó Pai. Porque nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor ouve as nossas orações e responde todas elas, Senhor. Pai, nós estamos entrando, Senhor Deus, pelo nome de Jesus. E pelo nome de Jesus nós clamamos por cada pessoa que está aqui no Teu altar. Cada uma dessas pessoas tem um problema, uma situação, que para elas é muito difícil, ó Pai. Mas para o Senhor não há impossíveis. O Senhor registrou várias histórias na Tua palavra, Senhor. Várias histórias foram registradas no Teu livro, Senhor, para que nós soubéssemos, Tu és o Deus que tudo pode fazer. Pai, ó Pai, que o Teu Espírito Santo seja o nosso ajudador, seja o nosso orientador, seja o nosso conforto, seja o nosso bálsamo. E toda vez, Senhor, que nós nos esquecermos que deixamos no altar o problema, Ele nos traga a memória que o Senhor está cuidando para nós daquilo. Mesmo, Senhor, que pareça que não está acontecendo, pela fé, Senhor, nós nos apossamos da palavra que diz que todos, Senhor, que se chegam a Ti, Tu não lança nenhum fora. Ó Pai, diz também, Pai, que nós quando pedimos em nome de Jesus, Tu ouves e Tu respondes as nossas orações. Pai, despede cada mulher aqui, acalma o coração, tranquiliza a mente, tira a ansiedade do coração. Pai, que elas se sintam cuidadas, amadas, seguras no Teu colo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esses momentos que Tu nos deste na Tua casa. Por esta palavra que Tu ministrasse ao nosso coração. Faz o que Tu quiseres de nós, Senhor. Usa-nos conforme Tu quiseres, porque nós estamos no Teu altar, como um ato de atitude, porque nós queremos ser mulheres de atitudes segundo o Seu coração. Nós Te oramos, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Estão bem? Todo mundo sorrindo agora? Sorrindo. Ó, o Senhor está cuidando, vamos sorrir. Soraya.
Amém. Glória a Deus. Obrigada, Beth, por essa palavra tão abençoadora para as nossas vidas. Estamos encerrando aqui o nosso culto de Mulheres de Atitude. Quero convidar vocês para permanecerem para o nosso culto de quarta profética. Hoje nós vamos ter uma palestra sobre a corrupção no Brasil com o Procurador da República, Deltan Delagnol. Ele tem muito para falar para a gente sobre esse assunto. Estejam conosco participando da quarta profética. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite, irmãos.